Fala, meus queridos amigos, sejam bem-vindos! Nossa primeira aula do Educação Física e Ciência com o tema frequência de treinamento e hipertrofia. Uma das grandes questões, das grandes dúvidas da literatura. Quais são as estratégias necessárias para se otimizar o ganho de massa muscular, para se aumentar o volume muscular, ou seja, a hipertrofia? Então eu trago esse tema aqui para você nessa aula para a gente discutir. Então se prepara que você vai ter muitas informações bem interessantes que acredito que vai auxiliar na sua prática profissional. Então eu começo perguntando para você o que é frequência de treinamento. Antes de a gente entrar propriamente dito na frequência, é importante salientar para você que a frequência é uma das variáveis de manipulação do treinamento físico como um todo. Nós vamos falar, claro, da musculação, que é para fins de hipertrofia, mas num contexto geral esportivo, de exercício, a frequência é uma das variáveis, como, por exemplo, o volume, a intensidade, a velocidade da ação muscular, o intervalo entre as séries, a complexidade do exercício, a ordem de execução, entre outros. A frequência é um deles. Só que quando a gente fala na musculação, no treinamento de força, existem divergências aí na literatura no que se refere a este conceito, ao que é frequência de treinamento. Então vamos lá. Frequência de treinamento se refere à quantidade de sessões de treinamento realizadas ao longo de uma semana. Acredito que você, assim como grande parte dos profissionais de educação física e de saúde como um todo, tem este conceito como principal, a quantidade de vezes que uma pessoa treina durante a semana. Exemplo, se eu faço exercícios físicos segunda, quarta e sexta-feira, a minha frequência de treinamento são 3 vezes por semana. Só que quando a gente olha para a musculação, existe uma particularidade, como por exemplo, é descrita como a quantidade de vezes que um determinado músculo é treinado em uma semana. Aí já muda um pouco, principalmente quando a gente olha para o fracionamento de treino. E aí sim, eu posso, inclusive, entrar mais adiante com os níveis de treinamento. Então, um exemplo para você. Se eu treino 6 vezes na semana, só que nessas 6 vezes na semana eu tenho 3 treinos diferentes, A, B e C. E esses treinos, eles são repetidos durante a semana. Se eu tenho 6 vezes na semana e eu faço 3 treinos diferentes, concorda comigo que serão 2 treinos A, 2 treinos B e 2 treinos C. Muito bem. E aí vamos supor que no treino A eu tenha como musculatura a ser treinada dorsais ou costas e bíceps braquial. Se eu faço o treino A 2 vezes na semana, então a frequência semanal da musculatura de costas e da musculatura de bíceps braquial é de 2 vezes. Então eu conto a quantidade de vezes que um grupamento muscular é trabalhado, é treinado durante a semana. Porque nesse mesmo exemplo que eu te dei, 6 vezes na semana um fracionamento ABC, eu posso ter um fracionamento A, B, C, D, E, F, onde cada letrinha, cada dia da semana representa, por exemplo, um grupamento muscular a ser treinado. Mais especificamente, no treino A, dorsais, no treino B, peitoral, no treino C, bíceps braquial, no treino D, tríceps braquial, no treino E, deltoide e no treino F, membros inferiores. Repare que eu fiz uma divisão de um grupamento muscular. Aí você me pergunta, qual a sua frequência semanal da musculatura de peito? Uma vez na semana neste último exemplo que eu acabei de te dar. Isso é importante você saber porque se refere a conceitos da literatura. Então, a literatura aponta que para hipertrofia, cada agrupamento muscular deve ser treinado 2 vezes durante a semana. Porém, existem atletas que treinam uma vez cada agrupamento e obtêm resultados significativos, como é o caso dos fisiculturistas, que são atletas de altíssimo rendimento. Então, como que você pode me explicar que pessoas que treinam uma vez o grupamento muscular durante toda a semana conseguem ter resultados significativos? Isso mostra aí uma grande incoerência entre a teoria e a prática. Existe esse conflito entre teoria e prática e nós precisamos estudar. Independentemente se uma ou 2 vezes é melhor ou pior do que outro,
é importante salientar que se você treinar pelo menos uma vez cada agrupamento muscular, desde que você consiga volumes adequados para estimulação naquele momento em que seu aluno se encontra, ou seja, depende do nível de treinamento, já é suficiente. Só que eu preciso tomar muito cuidado com o volume de treino, para que o volume de treino não seja exagerado em uma sessão simples de treinamento. Então vamos imaginar o seguinte, que você tenha na sua prescrição a realização de 20 séries para membros inferiores. 20 séries. Se eu for treinar 2 vezes na semana, como a literatura sugere, o que pode ser feito? Fracionado, por exemplo, em 10 mais 10. Então, em 2 dias distintos, eu tenho 10 séries para serem executadas. Só que eu posso fazer em um dia as 20 séries. Agora, dependendo do momento em que o aluno se encontra na periodização, 20 séries pode ser um volume alto, pode ser um volume baixo, mas pode ser um volume adequado. Então, você precisa analisar muito bem quem é seu aluno e qual é o momento que ele se encontra na periodização de treinamento. Agora vamos ver toda essa questão de 1 ou 2 vezes na semana ou quaisquer outros pontos que nós podemos, durante essa aula, discutir. Então vem comigo. Para isso, eu selecionei um artigo muito interessante, muito bem conduzido por esse grupo de pesquisadores, pelo Rafael Zaroni e seus colaboradores, que fez uma análise muito interessante. Se a frequência de treinamento interfere na hipertrofia muscular. Então, esse artigo é bem legal. Então, vamos ver o objetivo do artigo. Olha só, vem comigo, fazendo paralelo com a aula anterior. Então, essas primeiras aulas eu vou sempre te relembrando sobre a primeira aula de como vai ser o esqueleto aqui da Educação Física e Ciência, até o momento que depois vai tranquilamente quando você ficar ninja aqui nos vídeos. Olha só, qual foi o objetivo? Comparar 2 protocolos de treinamento, o que os autores chamaram de split e de total, por as nomenclaturas que eles selecionaram para o estudo. Split, um grupamento muscular por sessão. Total, um exercício por grupamento muscular por sessão. Calma que eu já vou te mostrar os exemplos, eu já vou te mostrar os exercícios para você entender bem essa ideia. Mas já coloca aí nas suas anotações, ó. Foram 2 grupos, um split, um grupamento muscular por sessão. Total, um exercício por grupamento muscular por sessão. Fechou? Vamos lá. Participaram do estudo 18 homens. Estes homens eram jovens e treinados, submetidos a um programa de exercícios físicos durante 8 semanas. Então, o protocolo durou 8 semanas, 2 meses aproximadamente, e eram homens jovens e treinados. Então, tem uma característica de um grupo aí para você perceber que essa amostra ela é bem fechada. 18 homens e treinados, 8 semanas de treinamento. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM e a espessura muscular por meio da ultrassonografia. Teste de 1RM, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube. Você, se não conhece ainda o meu canal no YouTube, eu sugiro você lá assistir. Lá na playlist Medidas e Avaliações eu tenho a explicação do teste de 1RM, que é utilizado para encontrar a força máxima dinâmica em um determinado exercício. E a espessura muscular foi identificado pelo método indireto, a ultrassonografia, o ultrassom, para analisar algumas áreas específicas. No caso do teste de 1RM, foi feito no supino reto, foi feito no agachamento e foi feito na remada, enquanto que a ultrassonografia foi feita no bíceps braquial, no tríceps braquial e no vasto lateral. Houve registro da alimentação, isso é importante, para evitar viés alimentar sobre a hipertrofia, e não houve consumo de suplementos alimentares. Então, qualquer recurso ergogênico, qualquer suplemento alimentar não foi utilizado também para que não houvesse viés de pesquisa por meio da suplementação alimentar. As avaliações ocorreram na semana 1, 4 e 8, ou seja, antes, no início do programa, no meio do programa e no final do programa, exercícios físicos. Olha só, na tela para você estão as características dos participantes. Aí tem coisas bem legais para a gente discutir também, que envolve estatística e é importante você saber disso.
Aqui eu tenho o grupo total, 9 homens, e o grupo split, 9 homens. Então, daqueles 18 homens, metade foi para um grupo, metade foi para outro grupo. A idade dos participantes. Na média, os participantes do grupo total, 25,6 anos. E o grupo split, 26,4 anos. E este mais e menos significa desvio padrão. Ou seja, o grupo total desviou para mais, para menos, 3,7 anos. Então, nesse grupo eu tenho homens que têm mais de 25 anos e homens com menos de 25 anos. Assim como o grupo split, em que o desvio padrão foi 4,7 anos, para mais e para menos. Então, o desvio padrão dos grupos está representado para você. A altura em centímetros aqui representada, mas eu já vou falar para você, 1,79 m e o grupo split 1,77 m, o desvio padrão 6,7 e 6,6 respectivamente. Então aqui o grupo tem homens de 1,80 m e pouco, 1,70 m e pouquinho, assim como este grupo. Então você repara que a amostra ela é bem parecida até mesmo no seu desvio padrão. Aqui na massa corporal é que muda um pouquinho o desvio padrão, mas mesmo assim não é significativo. Repare que o grupo total, na média, 83,4 kg e o grupo split, 84,4 kg, com o desvio padrão aí entre 11 e 8 kg. Agora, olha essa informação que interessante. A experiência na musculação, a experiência com treinamento de força em anos. Então, repare aqui que a média fica em torno de 6,4 anos para o total e 6,6 anos para o split, na média. Mas tem homens com mais, tem homens com menos experiência no treinamento de força nessa amostra. Isso é importante observar a tabela 1, que geralmente nos artigos científicos vem as características dos participantes. Ou vem em forma de tabela, ou vem em forma de texto. Eu, particularmente, prefiro em forma de tabela, que você consegue ter uma visão mais imediata das informações. Mas tem estudos que as características vêm no texto, vêm escrito, até mesmo por questão de revista. Tem revista que pede que as informações sejam escritas. Enfim, só para você saber essa informação. Agora vamos lá. Grupo total. Como que foi a sessão de treinamento deles ao longo das 8 semanas, ao longo dos dias? Olha só o que eu vou colocar aqui para você. O total. Supino inclinado com halteres, rosca bíceps, agachamento, puxador costas e tríceps polia. Eu já coloquei na cor diferente para mostrar para você que é um exercício por grupamento muscular na sessão. Então é um de peito, um de bíceps, um de membros inferiores, um de costas e um de tríceps. Repare que estão nas cores os exercícios diferenciados para você aqui. Isso aconteceu na segunda-feira. Na terça-feira, supino inclinado com barra, rosca bíceps no banco 45, leg press, puxador articulado e tríceps testa. Então, o que os autores fizeram? Eles mantiveram a ordem em relação à musculatura, mas trocaram o exercício. E ficaram com um exercício por grupamento muscular por sessão. Na quarta-feira, supino reto com barra, rosca Scott com halteres, afundo com barra, puxador triângulo e tríceps testa polia. Na quinta-feira, supino inclinado na máquina, rosca Scott com barra, agachamento rack, remada baixa, tríceps paralela. E na sexta-feira, supino reto na máquina, rosca martelo, levantamento terra, a remada aberta e o coice na polia. Essas são as informações que estavam no artigo científico que eu trouxe para você. Então, todos os dias eles fizeram um exercício por grupamento muscular na sessão. Agora, olha o seguinte. Peito, bíceps, membros inferiores, costas e tríceps foram executados 5 exercícios durante a semana. Só que eles foram separados ao longo da semana, ou seja, total, fizeram todos os grupamentos musculares na mesma sessão. Porém, fizeram apenas um. Fechou? Ficou claro? Agora vamos ver o grupo split. Como que aconteceu o fracionamento do treino do grupo split? Olha só que bacana isso aqui. Na segunda-feira foi só peitoral. Na terça-feira, só bíceps. Na quarta, só membros inferiores. Na quinta, só
costas. E na sexta, só tríceps. Os exercícios foram os mesmos entre o grupo total e entre o grupo split. Então não teve diferença nos exercícios. O que teve diferença foi na forma de executar esses exercícios no seu fracionamento durante a semana. Esse artigo ele é muito brilhante nesse desenho metodológico, principalmente no que se refere aos objetivos de hipertrofia e ganho de força. Então está configurado aí para você como que foi as sessões de treinamento para o grupo total, um exercício por grupamento muscular na sessão, ou o split, um grupamento muscular por dia. Então eles fizeram o que nós chamamos de método Blitz. Eles condensaram, compactaram a mesma musculatura, tudo no mesmo treino. Então cada musculatura foi estimulada uma vez na semana em 5 exercícios. E aqui foi estimulado uma vez a cada dia, porém um exercício cada dia, mas o total deu 5. Como que foi as séries e repetições? Foram 3 séries de 10 a 12 repetições com 60 segundos de intervalo. E esse estudo realizou com falha. As repetições foram executadas até a falha. Muito bem, seguindo então para as informações de resultados do artigo. Vamos analisar aqui, vem comigo. Aqui eu tenho o grupo total, aquele grupo que fez um exercício por músculo na sessão. E aqui eu tenho o grupo split, que fez uma musculatura toda, 5 exercícios na sessão. Seguindo, vamos lá. Aqui o teste de um RM, ó. Supino, agachamento e a remada, para ambos os grupos. Aqui eu tenho a quantidade de peso levantado, ou seja, a quantidade absoluta no teste de um RM, antes do programa e depois do programa. E aqui eu tenho um delta percentual médio, ou seja, a quantidade de modificação média que aconteceu. Aqui eu tenho o P significativo, se foi ou não significativo na estatística, e aqui eu tenho o tamanho do efeito, que é uma análise da estatística para saber se uma intervenção teve um efeito pequeno, moderado, grande ou não teve efeito, enfim. Mas vamos lá, olha só. Eu quero que você observe que aqui no agachamento eu tenho no grupo total um aumento médio de 18,5% em relação ao início do programa de exercícios físicos. Então a intervenção realizada com esse grupo que fez um exercício por grupamento muscular na sessão teve um aumento de 18,5% no agachamento. Foi significativo. E o grupo que fez split teve um aumento de 8,8%. Foi um aumento menor do que este, mas ambos os grupos ganharam força no agachamento. Nos outros testes também. E agora eu trago uma atenção para você. Se eu comparar o valor percentual deste grupo aqui com este grupo aqui, esse fez um exercício por grupamento muscular na sessão, teve um aumento de 110% comparado a esse grupo. Ou seja, ele teve mais do que o dobro de ganhos na força do agachamento quando comparado ao grupo que fez condensado a musculatura ao longo dos dias na semana. Essa informação ela é bem legal, ou seja, é uma forma diferenciada de você analisar os resultados do artigo científico. Agora, na tela está a ultrassonografia, a espessura muscular dos testes que foram realizados, das avaliações que foram realizadas. A musculatura do bíceps, a musculatura do tríceps e a musculatura do vasto lateral estão aqui em ambos os grupos. Aqui pré e aqui depois do exercício, o delta percentual. Repare o seguinte, que eu tenho nessa informação caracteres diferentes quando eu olho, por exemplo, para o split. Ou seja, o grupo que fez um exercício por grupamento muscular por sessão teve um aumento na espessura muscular mais significativa do que quando comparado ao grupo split. Então aconteceu maiores ganhos em flexores de cotovelo e vasto lateral no grupo que fez um exercício por grupamento muscular por sessão. Isso é muito importante. E aí o seguinte, qual pode ser a justificativa? Como você faz apenas um exercício por musculatura e por sessão,
existe a possibilidade de você aumentar o volume de treino daquele exercício. Lembra que nesse grupo aqui, por exemplo, eu tinha um treino que era só o agachamento naquele treino. Eu não tinha todo o treino de membros inferiores para fazer naquela sessão, como aqui tinha. Ou seja, quando esse grupo treinava o agachamento, se tinha uma possibilidade de se fazer com mais peso. Tanto é que mais para frente eu vou mostrar essa imagem para você. Então segura essa informação, porque agora na tela tá o que eu gosto de chamar o cabo de guerra da estatística. Eu vou te explicar de uma forma bem simples isso aqui. Os dois grupos, total e o grupo split. Imagine o cabo de guerra, aquela brincadeira que a gente faz onde tem um ponto central e tem duas equipes que disputam para conseguir ganhar o cabo de guerra. Então imagine que essa linha tracejada na vertical seja o ponto central do cabo de guerra e que essas linhas fechadas na horizontal seja o cabo de guerra propriamente dito. Em termos de resultado, esse grupo aqui vai querer puxar para esse lado, ou seja, para o lado esquerdo. E esse grupo vai puxar para o lado direito. Eles vão se comparar nas suas forças. Nesse caso aqui, vão se comparar aos seus resultados estatísticos. Quanto mais para a esquerda tiver, significa que teve efeito significativo, o tamanho do efeito foi maior no grupo que fez um exercício por grupamento muscular. Agora, se estiver mais para a direita, ou seja, se o split puxar mais para o seu lado, significa que o tamanho do efeito foi maior no grupo que fez uma musculatura por dia e fez todos os exercícios na sessão. Você já pode observar que todos os círculos, que são os pontos centrais, já estão ao lado esquerdo do gráfico. Eu já consigo observar de imediato que o grupo total teve uma certa vantagem, mas eu preciso saber se os resultados que foram obtidos pelos homens que praticaram o exercício físico condensando uma musculatura por treino também não teve benefícios. Agora o seguinte, outra informação importante são esses pontinhos fechados, nessa pequena vertical aqui. Essa pequena vertical significa que algum desses homens, o máximo extremo possível, teve um resultado muito positivo. Tanto é que ele puxa essa bolinha mais para o meio, ou ele faz com que exista uma grande margem de resultados que eu não consigo identificar, ou que eu preciso de mais dados para se ter certeza. Quanto mais próximo eu tiver essas pequenas barrinhas verticais do ponto central desse círculo, significa que os dados foram mais homogêneos. Agora, quando tem mais esse espaçamento, significa que eu tive lá um homem que teve um ganho absurdo no agachamento em um RM no grupo total, mas eu também tive um homem lá no grupo split que também teve ganhos bem interessantes no agachamento. Para isso, então, a gente faz uma análise qualitativa da seguinte forma. Vamos observar cada variável aqui nessa parte da esquerda, aqui no eixo Y, na vertical, para eu te explicar com calma. Vamos lá. Um RM no supino. Teste de um RM no supino. Qual é a classificação, a parte qualitativa da estatística do tamanho do efeito? Trivial, ou seja, indiferente. Então, o grupo que fez o total ou o grupo que fez split, tanto faz, o 1RM no supino não teve grandes diferenças assim quando eu olho para um ou para o outro grupo. No agachamento aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu te mostrei que o grupo que fez total, um exercício por grupamento por dia, teve um aumento de 18,6% na média. E se eu comparar com a outra média, com a média do split, eu tive 2 vezes mais o ganho. Só porque nós temos média e desvio padrão. Lembra que eu te falei? Desvio padrão, para mais, para menos. Então, esse desvio padrão impede de ter certeza que realmente treinar no grupo total para todos os indivíduos é mais eficiente na força de um RM do agachamento. Então eu não posso ter essa certeza. Pela média sim, mas como no grupo split, apesar da média ser 8,8%, o estudo encontrou homens que conseguiram grandes ganhos. E esses ganhos elevados, mesmo que tenha sido um ou outro apenas, faz com que o cabo de guerra puxe para a direita. E esse cabo de guerra puxando para a direita, nós não podemos ter certeza disso. Ou seja, eu precisaria de mais dados, precisaria de uma amostra maior
para que mesmo que houvesse esse 1 ou 2 homens com ganhos elevados num RM de agachamento, não fosse significativo dentro da amostra. Porque 1 em 9 é uma coisa, agora 1 em 40 aí é uma outra coisa. Por isso, dependendo do estudo, eu preciso ter mais participantes para ter mais certeza. Isso não invalida a importância, por exemplo, de estudos com amostras pequenas. Perceba a importância de você ter o olhar 360 sobre o artigo científico. Vamos continuar? Agora olha aqui a remada, teste de um RM na remada. Perceba que está muito próximo aqui ao ponto central do cabo de guerra. O ponto central no círculo está aqui. As duas barrinhas pequenas verticais estão muito próximas, então muito trivial, muito indiferente. Teste de um RM na remada baixa, esquece, não teve nenhuma importância aí no sentido de comparar grupos. Agora observe a espessura muscular no flexor de cotovelo, ou seja, no bíceps braquial, flexor de cotovelo. Repare o seguinte, o ponto central está aqui, o cabo de guerra está puxando para o total, essa barrinha vertical passou o centro, então esse grupo aqui perdeu. Verdade? Passou o centro, o grupo perdeu. Então, eu consigo classificar isso em muito provável. Muito provável que o grupo que fez um exercício por grupamento muscular por dia teve ganhos maiores na musculatura que faz a flexão do cotovelo. Aqui no tríceps braquial, incerto. Por que incerto? A mesma coisa que aconteceu com o agachamento. Mas em virtude de existirem homens que responderam muito bem a esse tipo de treino, que é condensar uma musculatura, ele puxou o cabo de guerra de volta para o seu lado, ou seja, ele está segurando ali. Então, incerto. Eu não consigo ter uma certeza, preciso de mais dados. Já para a musculatura do vasto lateral, provável. Diferente do flexor de cotovelo, foi muito provável, aqui é provável. Então, provavelmente, o grupo que fez uma vez por dia, cada músculo somente, teve aí um ganho maior no vasto lateral. Agora, vamos olhar para as cargas de treino, que eu já vou mostrar uma outra figura para você. Esse ATLL significa a quantidade de carga total acumulada ao longo das 8 semanas. O produto de séries, repetições e o peso levantado. Repare que o cabo de guerra está puxando para o grupo total, já passou o ponto central, então provavelmente o grupo que trabalhou um exercício por grupamento muscular por dia conseguiu acumular mais trabalho realizado. Isso porque, como eu te expliquei, existe a possibilidade de se aumentar o peso do exercício em relação ao outro grupo que precisa condensar as musculaturas, então precisa fracionar a intensidade. Esse ITL total é a carga interna. Aqui na EducaFit eu tenho um curso só sobre carga interna de treinamento. Então dá uma olhadinha lá para você acompanhar os conceitos, para você entender como é que faz os devidos cálculos e as interpretações. A carga interna ela é o resultado da percepção subjetiva de esforço do volume de treinamento. E aqui então eu consigo observar que existe uma leve preferência para a esquerda, mas o grupo split também tem pontos do seu lado, ou seja, possível trivial. Então eu não consigo ter certeza, é muito provável que isso seja indiferente quanto aos seus aspectos de percepção subjetiva de esforço relacionado à carga de treinamento, ou seja, a carga interna de treino. E aqui nesse gráfico você pode observar a carga de treinamento. A carga externa, o total de carga acumulada ao longo das 8 semanas, que é identificada pelo número de séries multiplicado pelo número de repetições multiplicado pelo peso dos exercícios. Essa é a carga externa, é a prescrição propriamente dita. Esse asterisco que você está observando aqui mostra que o grupo que realizou um exercício por grupamento muscular, o grupo total, conseguiu executar as sessões de treinamento e acumulou mais carga de treino, provavelmente pelo peso executado do exercício ou pelo número de repetições, uma vez que o número de repetições podia ser 10 a 12, o número de séries eram sempre 3. Nesse sentido, uma das hipóteses para o aumento da espessura muscular foi pelo aumento da carga de treino externa ao longo das semanas. E, interessantemente, a carga interna não teve diferença. E nesse caso, nesse estudo, a carga interna foi identificada pelo tempo sob tensão, ou seja, pelo tempo efetivo da contração muscular. A sessão de treinamento foram 3 séries, 10 a 12 repetições.
Apenas o tempo que o indivíduo ficava contraindo a sua musculatura é que foi contado como volume de treino. Então, se a sessão durou, por exemplo, 40 minutos, mas apenas 20 minutos do treino, realmente o indivíduo ficou contraindo a musculatura. Qual é o volume de treino para a carga interna? 20 minutos. Este é o parâmetro de volume que foi utilizado por esse estudo, que inclusive é um dos mais sugeridos pela literatura. Porém, é um dos mais complexos, porque você precisa contar segundo a segundo, minuto a minuto. E a percepção subjetiva de esforço foi identificada pela escala de Omni. Essa escala ela vai de 0 a 10, onde o indivíduo observa uma classificação do seu esforço e aponta um número. Ao se ter o tempo sob tensão, por exemplo, 20 minutos, vezes uma percepção de 0 a 10, como por exemplo 7, eu tenho a carga interna. E essas cargas entre os grupos não foram diferentes significativamente falando. Isso significa que esse grupo total teve a oportunidade de se elevar as cargas externas, podendo ocasionar mais hipertrofia, mas isso não alterou a percepção subjetiva de esforço quando comparado a outro grupo. Isso é muito interessante. O estudo tem diversas limitações, como por exemplo o tamanho da amostra, como por exemplo o tempo de estudo e até mesmo a quantidade de exercícios. Por isso é importante você observar bem a metodologia do trabalho científico, porque o estudo não é perfeito. Isso não significa que se você colocar isso na prática literalmente, vai acontecer. Outra coisa importante, se eu aumentar o número de exercícios, se eu fizer isso com mulheres, enfim, eu preciso ter muita cautela a absorver essas informações. Por isso, aplicações práticas são fundamentais e eu trago aqui para você uma aplicação prática bem interessante. Condiz com o que o artigo apresentou para a gente. Então, olha só essa aplicação aqui. Vamos supor que você tem um aluno, uma aluna, que tem o objetivo de hipertrofia muscular, que é aumentar a massa muscular e aumentar o consumo de oxigênio, aumentar o seu condicionamento físico também, porque esse estudo não falou de treinamento aeróbio, percebeu? Não falou nada de treinamento aeróbio, falou só de treinamento de força. Tudo bem, mas eu quero aplicar essa prática, porque eu tenho um aluno que quer aumentar o seu condicionamento físico também. Então, a literatura mostra que exercícios cíclicos, como corrida, pedal, a bicicleta, o remo, a natação, são atividades muito boas para o aumento do consumo de oxigênio. Então, eu preciso encaixar essas atividades dentro do programa de exercícios físicos, somado aos exercícios de força para o aumento da musculatura esquelética, para a hipertrofia muscular. Estabelecido, então, esse objetivo pelo seu aluno ou pela sua aluna, foi relatado para você que existe a possibilidade de se treinar 6 vezes na semana. Então, segunda a sábado para treinar. É uma boa frequência. Nessa frequência semanal, 6 vezes na semana, eu vou então fazer o fracionamento das musculaturas esqueléticas ali para se ter um estímulo adequado, propício para o desenvolvimento muscular, só porque o aluno quer também aumentar o consumo de oxigênio. Então vamos lá. Como que poderia acontecer um exemplo prático aí, levando em consideração o que o artigo nos mostrou? Você planejou previamente 5 a 10 km de treinamento aeróbio, beleza? 5 a 10 km de treino aeróbio. Também 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. Eu tenho um curso aqui, montagem de programa de treinamentos na musculação, que eu mostro algumas coisas sobre volume de treino. Dá um confere lá também. 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. Aí vem a grande dúvida. Como é que eu vou fracionar isso durante a semana, levando em consideração de segunda a sábado e ainda encaixar o treinamento aeróbio? E se eu colocar no mesmo treino, eu posso correr o risco do aluno desistir. Ou posso correr o risco de o aluno perder muito tempo treinando, que é bastante comum. Posso, então, fazer com que o aluno despende muito tempo. E isso, dependendo do aluno, não é viável. Às vezes, o aluno ou a aluna tem 30 minutos para treinar, 35, 40. Então, eu preciso organizar isso. Agora vem comigo. Segunda-feira, musculação. Terça-feira, musculação. Quarta-feira, corrida. Quinta-feira, musculação. Sexta-feira, musculação e no sábado, corrida. Eu fiz então esse esqueleto. 4 vezes treinamento de força, 2 vezes treinamento de predominância aeróbia. 5 a 10 quilômetros de treinamento aeróbio,
12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. E você já está reparando que eu fiz isso propositalmente, claro, óbvio, porque se eu estou programando o meu exercício, eu tenho que pensar em mim também. Eu tenho que pensar na forma legal, ideal, para eu prescrever o treinamento para o aluno também. Eu tenho que me dar condições de prescrever. Se são 4 vezes na semana musculação, aqui eu preciso ter um múltiplo de 4, 12 e 16. 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. Eu já fiz de propósito, para trabalhar 3 ou 4 séries. 5 a 10 km também. Se eu fizer 5, 2,5 km em cada dia. Se eu fizer 10, 5 km em cada dia. Se eu fizer 8, 4 km cada dia. Então já é divisível por 2 também. Olha só o que eu fiz aqui para você, para pegar essa ideia sobre a aplicação prática. Como que você raciocina o artigo científico e transforma em prescrição, levando em consideração o que o artigo mostrou. Montagem de programas. Então vamos lá. Olha só. Supino reto. 3 a 4 séries de 10 a 12 repetições, 60 segundos. Tríceps polia. 3 a 4 séries, 10 a 12 repetições, 60 segundos. Desenvolvimento com halteres. 3 a 4 séries, 10 a 12, 60 segundos. Remada baixa. 3 a 4 séries, 10 a 12, 60 segundos. Rosca direta na barra, 3 a 4 séries, 10 a 12, 60 segundos. E agachamento livre, 3 a 4 séries, 10 a 12 repetições, 60 segundos. Agora, olha bem para essa imagem, olha bem para essa tela e tenta pegar a ideia. Tenta ver o que eu fiz em relação ao artigo científico. Reparou que eu utilizei as premissas do grupo total. Um exercício por musculatura por sessão. Só que o artigo não mostrou exercício para ombro, para deltoide. Eu coloquei deltoide. E eu coloquei, inclusive, a mesma premissa do artigo no sentido de repetições, 10 a 12, e o intervalo, 60 segundos. Poderia fazer diferente? Poderia. Poderia fazer repetições como 14, como 15, como 9, como 8, claro, sem problema nenhum. O intervalo, 90 segundos, 120, isso, é essa a ideia, é isso que você precisa abrir a sua cabeça. Aqui eu coloquei um pouco mais próximo do artigo para não fugir tanto. Mas repara que eu fiz o seguinte, ó, um exercício por musculatura por sessão. Essa é a sessão, por exemplo, da segunda-feira. Eu não falei para você que eram 12 a 16 séries por grupamento muscular? Por que eu botei 3 a 4? Vamos supor que essa sessão tenha sido feita 3 séries. Se todas as sessões de treino da musculação ao longo da semana planejada anteriormente, terça, quinta e sexta, forem 3 séries, o total vai dar 12 séries por grupamento muscular. Se forem feitas 4, vai dar 16. Eu posso fazer uma outra estratégia bem legal. Os 2 primeiros dias eu faço 4 séries. E os 2 últimos dias, são mais próximos do fim de semana, eu faço 3 séries. Aproveito bem a energia do início da semana, faço 4 séries segunda e terça, e lá na quinta e na sexta eu faço 3 séries, cumprindo então 14 séries por grupamento muscular, que fica entre 12 e 16. Tá vendo? A matemática ela é absoluta, ela é perfeita. Muito bem, aqui eu tenho uma sessão de segunda-feira, exemplo. Na terça, que vai ter um outro treino de musculação, o que eu posso fazer? Mudar os exercícios, como o artigo mostrou. Ao invés de trabalhar um supino reto, eu posso trabalhar um supino inclinado, com halteres, e modificar o estímulo, mantendo as mesmas séries, as mesmas repetições, com o mesmo intervalo. Outra coisa interessante é mexer em outra variável do treinamento de força, que é a ordem dos exercícios. Aqui, começou com peito e terminou com membros inferiores. Posso inverter. Começar com membros inferiores e terminar com o peitoral. Ou seja, a periodização, a programação vir de você. O artigo ele te mostra ferramentas para a prescrição. Muito bem. Esse é um exemplo de uma das sessões de treinamento de força, de musculação, levando em consideração bases que o artigo mostrou. Agora vamos ver treinamento aeróbio, que no exemplo que eu te dei, quarta e sábado, comprimento aí de 5 a 10 km na sessão de treino. Então vamos lá, é claro que é importante você fazer um teste físico para você ter os parâmetros
para prescrever o treinamento, a velocidade correta. Aqui na EducaFit também, eu já fiz um curso sobre prescrição e periodização do treinamento aeróbico, então dá um confere lá para você saber mais sobre isso. Então aqui eu vou utilizar parâmetros aleatórios, levando em consideração que a pessoa fez um teste e aqui então está os resultados para prescrição. Exemplo, sessão 25 a 30 minutos, contando com tudo, desde o início até o final. 10 estímulos de 30 segundos. Um treinamento intervalado e intensivo. Estímulos curtos e intensos. 120% da sua velocidade de consumo máximo de oxigênio. Uma velocidade alta para muito alta. Então, é um intervalado intensivo. A recuperação acontece com 90 segundos de forma ativa, como por exemplo, caminhando na esteira. 10 estímulos, 30 segundos, recuperação 90 segundos. Um estímulo e uma recuperação vai dar então aí 2 minutos. 30 segundos mais 90 segundos, 120 segundos eu tenho aí 2 minutos. Se são 10 estímulos, total 20 minutos. Se eu contar 5 minutinhos de aquecimento, mais 5 minutinhos de volta calma, eu tenho uma sessão de 30 minutos. Fechou. O que eu quero que você entenda é o fracionamento de treino. Olha, observa, repara o que eu fiz. Utilizei o que a literatura me forneceu de estratégias para poder prescrever e adequei a uma determinada realidade prática. Eu tenho um aluno 6 vezes na semana. O artigo treinou 5 vezes. Eu tenho um aluno que quer fazer treinamento aeróbio porque quer melhorar o seu condicionamento físico, seu consumo de oxigênio. Eu preciso trabalhar a hipertrofia porque também foi um objetivo relatado pelo meu aluno. O que eu posso fazer então? Fracionar esse treino utilizando a ideia do artigo de um exercício por grupamento muscular. Só que eu preciso dar volumes adequados nas musculaturas para causar hipertrofia. Então onde é que está o foco? Trabalhar um volume bacana nas séries ou tentar fazer com que a pessoa treine com intensidade alta para aumentar a carga total do treinamento, que é o produto entre séries, repetições e o peso levantado. E é muito importante que você faça também a leitura da percepção subjetiva de esforço para o controle de carga interna. E com isso, você consegue ter o controle do treinamento, fazendo com que o seu aluno alcance o objetivo com mais tranquilidade, mais segurança, mais eficiência. Quando você utiliza ferramentas que a literatura mostra para você, um artigo científico te aponta, e você consegue transformar isso em prescrição, sucesso! Você vai ser um profissional de destaque. E é por isso que você está aqui. Por isso que você está assistindo esse curso. Você quer ser um personal trainer, você quer ser um professor de educação física, você quer ser um preparador físico, você quer ser um técnico, seja lá o que você está atuando na educação física, mas sim de destaque e sim com grande nome no mercado de trabalho. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula, tenha entendido todo o processo de transformação da literatura do artigo científico em prescrição. Saliento para você, isso é apenas uma das formas que este artigo pode ser utilizado. Uma das formas. Por isso que artigo científico não prova nada. Ele mostra se existe uma linha de raciocínio, se existe um corpo de evidências sobre o tema. Mas isso é passível de discussão, isso é passível de modificação, porque não existe uma e única exclusiva verdade. Existem diversas formas de se trabalhar. Tanto no fracionamento do treino, que eu poderia fazer 3 vezes musculação, 3 vezes aeróbio, quanto no treino propriamente dito. Eu escolhi aqueles exercícios, você poderia escolher outros. Eu fiz 3 a 4 séries, 10 a 12. Você poderia ter feito, por exemplo, 2 séries de 15 repetições. O fato é que o aluno tem um objetivo. Nós precisamos entregar prescrição. Precisamos entregar periodização e, é claro, saúde e longevidade para esses alunos que tanto precisam de nós. Beleza, então? Na próxima aula, nós vamos continuar com a educação física e ciência, um outro tema, um outro artigo. Eu espero que você esteja gostando por enquanto. Te encontro na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Até mais. Tchau.